Opa, e aí galera? Um mundo que tu vivia de um dia pra noite, surgiu vários monstros. Agora os humanos e os monstros travaram um tipo de guerra. Só que agora, com o passar do tempo, eles conseguiram se manter, criando em seguida uma escola de cultivo. Conseguindo entrar nela, você pode se tornar o homem mais forte do mundo para proteger o mundo. No entanto, o nosso protagonista era humilhado de dia e de noite por todos eles, pois ele não possuía talentos de cultivo. Seu cultivo não era nada, e mesmo que ele não prestasse nem mesmo para uma nota de R$ 3, ele não queria desistir. Neste ponto, ele então treinando, do nada ele conseguiu 10.000 de refinamento de QI, sendo que para você conseguir ser o homem mais forte do mundo, era necessário só ter 999 de força de QI, mas nem todo mundo da escola conseguiu esse poder todo. Porém aqui, só precisamos voltar um pouco a mais para entender as coisas. E já em um dia normal dele, em uma escola, vemos já o nosso protagonista, com um dia quase como o seu. Apenas eles aqui iria fazer alguns agachamentos. Após fazer 100 agachamentos, ele termina isso tudo. Só que agora, ele precisava meio que ver qual era o seu nível de QI. Onde que ele estava? Mas ao contar aquilo pra cá e pra lá, aquela coisa começa a subir. Esse trem até passa do 999. Logo ao fazer isto, a coisa começa a apitar. Deste lugar que ele estava, uma explosão pequena começa a rolar. Aquilo rasga toda a sua roupa. Porém, ele fica novamente decepcionado em ver que essas coisas poderia ser algo que esteja estragado. Ou era uma coisa que poderia ser tipo falsa. Mas já o que ele mais pensa é que essa coisa aqui poderia estar medindo só até os 999 de QI, de refinamento. Mas ao pensar que aquilo só media até aquele ponto, na porta vimos alguém tentando abrir. Então essa pessoa tentava abrir essa porta, acaba entrando. Ela ao entrar, vemos já ela começando a falar com ele, de que eles ficam toda hora quebrando aquelas coleiras. Tanto aquelas coleiras eram um pouco caras, fazendo que ele quase fosse expulso dessa escola. Mas ela sempre dava um jeito. E até ela disse que se por acaso ela não estivesse ali, nosso proteger nem estava mais nessa escola. Porém, por aqui, ela fica parada. E no momento, ela fica bastante surpresa em ver que todo o local onde que nosso herói estava totalmente destruído. Ela até pergunta ao nosso protagonista que tipo de treinamento ele fazia ali. Ignorando isto, ela comenta que nível nosso protagonista já poderia estar. Ele comenta que era o mesmo de antes, só que ali o colar diz ao nosso protagonista que ele conseguiu estar chegando talvez no nível 10.000 de refinamento de QI. Ao dizer essa parada para ela então começa do nada a rir de nosso protagonista. Mas nem parece. Ela só coloca então que nosso protagonista ainda continua no nível de QI de básico de refinamento normal. Mas ela continua a explicar que ali, mesmo que o nosso protagonista não consiga evoluir, isto já foi uma baita evolução. As coisas que anotava fazia parte de algo que fazia que eles conseguiriam estar evoluindo mais no futuro, pois já no próximo mês será um teste de artes marciais da universidade. Contando que nosso protagonista passa no período da fundação, nosso protagonista no próximo futuro poderá se inscrever numa universidade de artes marciais até que boa, mas ela fica um pouco para baixo em descobrir que outras pessoas dessas outras escolas ou universidades estavam num nível muito mais acima do que ele. Além do mais, para conseguir entrar lá, ele precisa ser forte, pois em um certo período onde que eles estão, os monstros que estão nesse mundo se tornou muito mais forte do que era antes. E além do mais, se por acaso eles não conseguem várias pessoas fortes para lutar contra esses monstros, a universidade deles acabou meio que fazendo uma pesquisa e descobriu que eles poderiam voltar quase para a pré-história. E se a coisa não mudar, eles poderiam viver por isso por 50 anos. Ao entrar então na pré-histórica, as coisas ficam mais perigosa. Os monstros se tornarão muito mais fortes e ferozes. Seus níveis superará de cada uma dessas pessoas que estão vivas. As pessoas não irão lidar com esses monstros sozinhos. Portanto, é possível mudar isso tudo. Só precisará que as pessoas dessa universidade daqui consigam ser cada vez mais fortes do que os anos passados aí. E a importância de se inscrever numa universidade de artes marciais era bem mais importante. Ele entende. Mas ele pede para que ela desse a saída primeiro. Assim é feito. Ela sai. Enquanto saía, vemos nosso protagonista ali, um pouco decepcionado em saber que apenas falta um mês. Se nosso protagonista não conseguir estar chegando no período da fundação, ele não estará conseguindo participar desse evento e não irá conseguir estar se ingressando em uma universidade. Mas nesse ponto,
alguma coisa aparece em seu celular. Aquilo era uma mensagem. Ali era uma coisa que nosso herói, há uns tempos atrás, aí colocou na internet. Essa coisa era simples, era só alguns posts sobre algumas paradas importantes. Mas 10 minutos depois, ele acaba vendo que ninguém ainda conseguiu resolver essa parada. Ainda mais decepcionado, vemos ele pensando num bom método de resolver essa parada aí. Mas só que contando que o estágio de refinamento de QI atinge o seu 10º nível, até mesmo aquele lá, o mais fraquinho de todos, conseguiria talvez ter uma base para estar iniciando algumas coisas. O cultivo não pode ser alterado da forma que começou. Então, se tem algo de errado acontecendo, significa que algo de errado você fez. Mas, enquanto pensava nisso, ele deixa o seu celular cair. Aqui ele percebe que a sua energia espiritual no seu corpo estava realmente aumentando, mas nosso protagonista não conseguiria meio que movimentar aquilo para o seu corpo todo. Ele se pergunta como é que era isso possível, mas ele, pensando que poderia, sei lá, ser uma peneira, ele acaba meio que escutando um aviso de que ali era para que todos os alunos da escola se reunissem no campo de artes marciais. Assim é feito, geral sai correndo para a pista lá todos começam a correr, mas um acaba correndo mais que todos. Este é nosso vermelhinho, pedindo para que todo mundo saia de sua frente. Ele queria se encontrar com uma pessoa em primeiro lugar. Mesmo utilizando 10% de sua força, ele acabaria com todo mundo daqui. Sem motivo nenhum ele diz isso, mas ele começa a correr. Porém, ele passa por nosso prota. Ele encara ele por um minuto, mas ele para do nada. Assim, parando à sua frente, ele começa a dizer que ali, talvez ele seria aquele cara lá, o ex-número 1 dessa escola aqui, nosso Solinho. E ainda ali, havia meio que percebido que ele era um desperdício estar aqui nessa escola. Mas nosso protagonista ainda apenas ri e acha esse cara um pouco estúpido. Ele acaba meio que se irritando com o nosso protagonista por não estar triste com essa reação e com o que ele falou também. Porém, nosso protagonista pergunta a ele o que ele queria dele. Ele então não responde, mas ele pensa que da última vez os elogios que ele deu a esse cara não foram o suficiente. Então ele só acha que dar uma massa nesse cara aí iria resolver as paradas. As garotas de fundo começam a pensar que esse cara tinha alguns gostos masoquistas, alguma parada do tipo, deixando ele muito mais irritado. Mas para deixar ele mais irritado, um loirinho brota rapidão do lado do seu ouvido e começa a dizer que ali acabou meio que pegando as paradas secretas de nosso protagonista. Aqui ele acabou descobrindo que nosso protagonista está no estágio de refinamento de QI nível 1 ainda, o mais básico de todas. Logo então, ao descobrir essa parada daí então, ele começa a zombar de nosso protagonista. Além de ser um desperdício, agora ele era um fracassado. Assim então, dizendo para todo mundo que nosso protagonista aí ainda estava no estágio de refinamento de QI. Vemos já as pessoas que tinham lá visto o nosso protagonista com uma pessoa que, sei lá, deveria estar seguindo um exemplo, acabam meio que pensando duas vezes antes de pensar que nosso protagonista era algo gente fina demais. Já que agora que ele acabou com a sua reputação, ele irá acabar com a arte de nosso prota. Ele sempre acha que nosso meninão se acha um pouco superior a ele. Mas o que motiva tanto esse cara a querer esbagaçar o nosso prota era simples. Os professores antes elogiavam esse cara, mas após ser espancado por nosso prota lá depois, ele acabou meio que vendo que as pessoas ao seu redor começaram meio que a menosprezar o seu poder, achando que ele deveria treinar um pouco a mais para conseguir alcançar nosso protagonista. E a garota que ele tinha a tanta paixão de querer se declarar para ela, acabou virando a costa para esse cara, dizendo que algo que era tão inferior ao nosso protagonista não deveria merecer o amor dela. Assim então ela recusa esse cara, o bicho fica puto e já brota do lado do nosso protagonista. E ainda ele começa a dizer que não foi só menosprezado pela garota que ele tanto gosta, e sim pelos professores. Nosso prota só diz que isto foi ato de sua própria força inútil. E além do mais, o que isso tinha a ver com o nosso protagonista? Deixando ele mais furioso com o nosso prota. Estourando de raiva, ele bota o hack pra fora e agora parte com tudo para cima de nosso protagonista. Mas nosso meninão acabou utilizando um escudo seu, que aqui acaba se defendendo de um dos ataques deles. O soco acaba pegando na sua mão. Porém, só com um único movimento para trás, nosso protagonista conseguiu se defender. Como também não conseguiu só se defender, ele conseguiu arrastar aquele cara para longe, só um pouquinho. Ele cai duro no chão. Seu subordinado
ele gruda do seu lado, tentando entender o que rolou. Mas agora que derrotou alguém que é talvez superior a ele acabou pensando que sim, ele evoluiu, que aqueles que ainda queriam continuar pegando no pé de nosso prota acaba se levantando. Ele disse que iria processar nosso protagonista por ter meio que espancado novamente o cara, e agora que tinha provas, as coisas para ele ferrou um pouco. Mas ele para e diz, não, ninguém sequer viu, ele nem sequer se movimentou. Ele até tinha provas, os caras que ali estavam assistindo a luta toda, nem viu o nosso protagonista se movimentando. Então, nosso protagonista daqui então só simplesmente mete o pé desse lugar, com um pensamento em mente, que deveria estar já indo para o campo de treinamento de artes marciais. Talvez lá os professores tenham alguma resposta do que ele precisa para melhorar, ou o que aconteceu com ele aí. Mas isso ele deixa para descobrir depois. Para isto, ele acaba indo para aquele lugar onde que aquelas pessoas chamam ele. Então assim vai, junto com várias pessoas. Assim ele chega num palácio, ou chegar naquele palácio, nosso protagonista andando. Mas andando por ali, nosso protagonista acaba encontrando nosso Calvo Júnior, que aqui se apresenta como um tal professor da terceira turma. Mas no entanto, esse professor já pergunta ao nosso protagonista como é que foi as paradas lá que ele fez para evoluir. Ele diz que estava indo tudo bem, porém, no entanto, as paradas aconteceu. Assim, então, ele pergunta se poderia estar dando uma olhada em nosso protagonista, para ver o que rolou com o nosso prota. Assim, então, é feito. Ele acabou utilizando um cultivo seu, que permite olhar o que evoluiu mais em nosso protagonista. Assim, então, é feito. Ao fazer isso, nosso Calvão acaba então pensando o que rolou. Nosso prota só acabou meio que emanando uma energia um pouco mais superior do que a dele. Mas mesmo que ele conseguisse tanto de poder que supera a ele mesmo, ele não entende do porquê nosso protagonista está no estágio do refinamento de QI base. Mas nosso prota, ao saber que não conseguiu sair daquele estágio de refinamento de QI básico, ele acaba perguntando ao Calvo que foi bom, mas não tanto assim. Mas agora ele percebe que precisava evoluir tanto. Mas no entanto, ele acabou utilizando um pouco de poder ali que fez ele fica um pouco assustado. Ele pergunta e fica com medo em saber que isto fez ele perder um pouco mais de cabelo. Porém, ele lasca uma coisa que segurava em sua mão na cara de nosso prota. E só disse que isto não tinha nada a ver com o que ele pensou. E só manda o nosso meninão para estar indo lá pro pátio. Então vai, mas antes que ele possa estar saindo, o nosso Calvão acaba dando umas motivadas para ele. Essas motivadas era básica, era de que ele deveria estar seguindo na frente lá. Por acaso ele consiga algo, seu futuro mudou. Se não, era só não desistir, que uma hora ou outra ele iria conseguir algumas paradas. Também ele começa a dizer que após essa cerimônia ser finalizada, ele estará dando início àquela competição. E nosso protagonista talvez poderia participar daquilo. E ele deveria já estar preparado. Assim ele quase diz isso para o velho calvo, mas ele acaba interrompendo o nosso protagonista, colocando a mão em seu ombro. Mas aqui de novo ele acaba sendo interrompido por nosso prota. Nosso prota ainda não responde a pergunta que nível de camada ele já conseguiu. Como o calvo não queria saber da resposta, nosso prota só simplesmente taca 10 mil ali. O calvo, que já não tinha cabelo, acaba caindo quase os últimos. Mas o seu cabelo ali não caiu todo por completo, pois uma explosão ali do lado deles acabou acontecendo. Isto chama bastante sua atenção. Eles então correm em sua direção, correndo. Eles acabam percebendo que uma diretora acabou meio que sendo atingida por aquilo. Mas alguém que consiga fazer um estrago desse jeito nela, era necessário estar num estado de constelação bastante alto. Nosso prota se surpreende, que quem seria esse doido? Mas dali aparece uma luz forte, chamando a atenção de todo mundo. E enquanto a atenção de todo mundo dali era chamado por aquela luz misteriosa, de um outro lugar vemos já dois guardas. Um desses estava quase dormindo, enquanto o outro dava um sermão no outro. Porém, aquela coisa não iria mais para frente, pois por trás deles já apareceu a reunião toda dos figurantes. Eles veio que causar, mas o guarda que estava ali de fundo pergunta do porquê eles estavam ali. Mas esse cara não responde. Com a mãozada só, ele afunda a cara de um dos figurantes no chão. Ele então se assustou bastante com isso. E neste ponto então, ele corre com a sua mão na direção de um dos celulares ali que estava caído perto de si, mas não adiantou em nada não, pois um lá por trás acabou pegando as pedras e lascou baita de um F nele ali. Ele cai duro, enquanto aqueles figurantes começam a andar em uma direção reta ali à frente. Enquanto aqueles lá faziam a festa, de um outro local podemos ver esse diretor. Este é um diretor de uma escola aí.
mas as pessoas ficam babando o ovo pro cara, pois ele consegue voar. Porém, pra tu voar nessa espada daqui, tu precisa ter um cultivo bastante alto. Mas o cara acaba interrompendo os bate-papos deles, pois ali algo precisava ser cuidado em primeiro lugar. Essa coisa era aquela diretora. Ela acaba falando uma coisa ali, mas não deu tempo para falar por completo. Ela acaba caindo desmaiada. Assim que desmaiou, esse velho pede para que levasse ela para que ela possa ser um pouco mais cuidada por outras pessoas. Porém, a cerimônia de passe de 100 dias, o teste do reino seguinte deles aqui, acaba meio que no fim sendo finalizado. Eles não poderiam estar completando isso daqui em diante. Além do mais, eles acabam ficando irritados com essa situação. Eles passam dias e dias treinando. Como resultado, eles não poderiam prosseguir com isso. Eles sabem então que esses caras não iriam aceitar uma desculpas qualquer. Para isto, ele acaba pedindo para que todos ficassem quietos. E aqui então, ele começa a dizer que agora, ele começa a explicar que nessa escola apareceu um dos caras de uma organização aí bastante poderosa. E já eles estavam por aqui querendo causar a festa a todo. Ali então, após dizer que eles estavam bastante enrascados, se por acaso não queiram seguir com essa tal doidura deles, era só seguir, mas terão que lutar contra aqueles caras. E isto acaba regando todo mundo. As pessoas começam a correr aí pra lá e para cá. Mas ali do nada, por trás de nosso protagonista, vemos alguém tocando nele. Mas antes que toque, nosso prota pensa que esses caras não eram, sei lá, aqueles caras perigosos, porque estavam soltos. Mas assim, ela só pega ele pela mão e acaba empurrando ele para um local totalmente escondido das outras pessoas. Naquele local a sós, ela resolve pegar algo que estava escondido atrás de si. Essa coisa era um cartaz. Ali era um cartaz de procurado. Nosso protagonista tinha uma missão agora. Sua missão era assim: se ele por acaso conseguir estar capturando cada um desses caras que estava nesse cartaz aqui, ele estará conseguindo ter a atenção dos maiores lá. E se por acaso consiga isso, ele não precisará estar sofrendo mais para conseguir um título que ele tanto quer, sem sofrer tanto assim. Mas ele fica se perguntando onde que ela achou essa parada daí. Ela só diz que foi pegando qualquer fonte confiável por aí. Além do mais, aquilo de lá estaria dando uma grana até que boa para o nosso protagonista, e ele poderia estar meio que entrando na mesma faculdade que ela. Mas isto não era uma coisa que ele começou a olhar e gostar. Simplesmente jogou aquele cartaz então para fora e diz que não iria fazer essa coisa, deixando ela frustrada. Ela joga aquilo no chão e pisa. Enquanto ela pisava naquilo, já de um outro local, podemos ver alguém chamando por um professor. Este era o nosso Calvão, que já corre em uma direção ali. Nessa direção era daquele figurante lá que levou pela segunda vez uma surra de nosso protagonista. Ao descobrir isso então, ele pega e monta em cima da sua espada. Agora em cima da espada, o moleque voa. Porém, enquanto isso, no outro lugar já, podemos ver aquele brutamonte ao lado de seus figurantes. Eles tinham uma missão. Sua missão era simples, mandar de raça para cima algumas pessoas. Só que, no entanto, para mandar aquilo de raça para cima, eles precisaram estar passando por alguns obstáculos. E um desses era alguns professores. Então, para isso, terá os seus bichinhos aqui abaixo, que terá como objetivo, sim, derrotar os professores. Só que se no entanto ele fale pela segunda vez aqui, ele infelizmente não terá um fim até que bom. Então ele disse para que todos vazassem. Assim é feito. Enquanto aqueles lá começam seus planos, de outro local no dormitório aqui podemos ver o nosso protagonista fazendo novamente sua publicagem lá, tentando explicar o que estava acontecendo com ele. Ele só queria saber de resposta. Enquanto ele pensava no que iria acontecer, ele pela primeira vez acaba sendo respondido. A pessoa que respondeu nosso prota também não acreditava nisso, mas ele afirma novamente que sim, ele tinha 10.000 de pontos de ki de refinamento, mas o cara não acreditava. Porém ele acaba meio que fazendo uma explicação, que se realmente ele consiga ter aquilo ali mesmo, ele terá sorte. Ele basicamente possui dentro de si o armazenamento de ki base. Ele pode ter a força que quiser, mas o seu nível de QI de refinamento nunca irá subir de nível. Tipo, a pessoa do lado de fora não verá seu rank subindo de rank E para um SS. Mas além do mais, ele pede para que nosso prota largasse de falar uma coisa dessa, pois era impossível. Então ele pede para que nosso prota focasse no tal exame que iria acontecer no dia dele aí. Além do mais,
ele deve focar nessa coisa, não é ficar impostando coisa em redes sociais. Assim, ele acaba fechando a rede social sua e saindo, dizendo para si mesmo que ninguém mesmo estaria acreditando nele. Então, por que ele perguntaria? Assim, então, ao sair por ali, vemos ele andando. Mas andando por aquele lugar, ele acaba meio que passando por algum cara. Eles que estavam por ali acabam se encarando. Nosso prota, que aqui nunca viu esse cara antes, acaba pensando que só apenas deveria ignorar. Já que viu pela primeira vez um cara suspeito, que nunca viu na sua vida nessa escola, só ignora mesmo e passa direto. Assim então, ele acaba sem querer colocando a mão em seu pescoço, tampando então a sua tatuagem. Ele acaba perguntando ao garoto se por acaso ele viu aquilo em seu pescoço. Ele, que não entendeu o que ele disse ali mesmo, acaba dizendo que ele viu sem querer. E isso então significa que nosso protagonista tem que ir de arrasta para cima. Seu fim deverá ser aqui mesmo. Ele bota para fora todo o seu hack que tinha. E então ele, infelizmente, como não tem escolha, terá que mandar nosso protagonista de arrasta para cima. Ele vai com tudo para cima dele. E ele não importa o que estará acontecendo, mas quando se aproxima perto do nosso prota, ele consegue ver a tatu perto do pescoço dele. Aquele era o tipo de logotipo daquela família que estava invadindo essa escola. Então ele só simplesmente sabia que precisava derrotar isso, mas ele via esse cara se aproximando com um soco perto de si, pensando que iria acertar um jab até que bom na sua cara, ele acaba simplesmente desviando seu movimento. Aquele soco acaba gerando uma onda de choque, tremendo tudo. Mas aquilo não só tremeu tudo, como também quebrou uma parede por trás de nosso protagonista. Ele fica surpreso com o estrago que rolou, mas o cara estava pronto para lançar o nosso protagonista Jeff de uma vez por todas. Porém, ele só disse que nosso protagonista teve sorte em conseguir se defender da última vez. Mas agora não teve sorte mais não. Porém, nosso prota acaba ativando seu hack. Então aquilo impede que o ataque total pegue em nosso prota. Mas ali, mesmo não conseguindo, ele vai com tudo. Porém, ele não teve força não. Sua própria mão acaba sendo afastada um pouco para trás, levando uma surpresa das boas na cara desse figurante. E isso, após empurrar ele para trás, ele acaba pensando que o Ki de refinamento nosso prota era de outro nível. Nenhuma das pessoas poderosas neste lugar aqui seria reconhecido como tal poder de nosso protagonista. Sua energia era muito superior, mas ele acha que esse garoto ainda poderia ser derrotado. Então, para isto, ele acaba rasgando sua roupa e diz que agora estará não fingindo mais, estará lascando com tudo para cima de nosso protagonista. E ele então ativa por completo totalmente o seu hack. E isto aí é só para confirmar mesmo que estará mandando o nosso protagonista de arrasta para cima. Após fazer isso, ele já vai com tudo para cima de nosso protagonista. E então, chegando mais perto dele, ele acaba dizendo que não era possível escapar, mas era assim. Aquele soco que ele lascou em nosso protagonista acaba nem sequer pegando nele. Se aproximando, ele se pergunta o que estava acontecendo. Sua energia espiritual não estava mais agindo conforme ele estava pensando. Ali, ele começou a sentir umas coisas de estranho. Ele consegue sentir também nesse ponto a energia espiritual do cara. E ali ele entende que nosso protagonista era um cara, sei lá, muito mais superior do que ele. Porém, nesse ponto, nosso protagonista queria fazer a mesma coisa do que ele. Lascar um soco nesse cara, com um soco só. Ele lasca nele. Aquele soco faz que aquele cara, sem querer, querendo, voa contra a parede. Nosso prota fica parado, olhando para ele, ele não entende. Em ver que só com um soco só, ele conseguiu deslizar um F nesse figurante. E agora que ele mandou aquilo de arrasto para cima, que tentava se perguntar como é que explicaria isto para outras pessoas que ali era do seu lado, ou aliado deles, que derrotou um cara 10 vezes mais forte do que ele. E neste momento então ele acaba lembrando daquelas falas daquele cara de antes lá, que em seu corpo havia guardado bastante cultivo lá. Mas ele acaba pensando que o seu oponente também tinha a mesma quantidade de poder, ou até mais. Mas no entanto ele acabou tomando um tipo de medicamento. E isto basicamente poderia inventar uma desculpa até que boa para ele. Que ele ali tomou meio que um infarto e não teve ninguém ali para ajudar ele. E isto era uma boa ideia, e ele conseguiria se safar facilmente disso. E no momento também, ele pensa que não deveria deixar esse cara aqui. Se deixasse, alguém poderia ver ele aqui caído no chão. Assim, então ele agarra o cara pela cabeça e começa a arrastar por essa escola. Enquanto arrastava ele, de outro local, podemos ver o nosso Calvão montado em cima de sua espada ainda. Ele explica tudo o que aconteceu. E por um breve momento, ele fica bastante surpreso com o cultivador que estava lutando contra ele. Pois o cultivador que derrotou ele era forte, mas ele acaba parando, entregando para esse gordinho uma pílula para que ele pudesse se recuperar um pouco mais rápido.
Assim que se recuperou, ele pede para que esse gordinho explicasse só a ele um pouquinho do que acabou de acontecer com ele. Assim então, se recuperando, ele explica que não era possível, pois o cara que lutou nem teve sequer chance de lidar com ele. Ele era rápido e muito mais forte do que si. Ele, quando viu, estava contra a parede. E no momento, ele acabou percebendo que o cara não sabia explicar nada do que estava acontecendo. Mais perdido do que eu, ele acaba lembrando que nesse lugar aqui tinha umas câmeras. Então ele deveria subir para o terceiro andar, onde que lá talvez ele conseguiria descobrir o que aconteceu. Mas para acabar com sua alegria, acaba aparecendo um figurante, dizendo que quem estragou literalmente ele contra a parede foi o nosso prota. E ele era um cara que deveria receber uma punição sua. Então, ele diz que sim, estaria olhando nas câmeras e iria ver o estrago que nosso prota fez nesse moleque. Ele acaba levando esse nosso vermelhinho junto com ele para um lugar, sei lá, mais um pouco seguro. Assim que ele sai daquele lugar, alguém dali já aparece de fundo, chamando nosso Calvo Júnior, que aqui ao ver a presença dessa pessoa, percebe que ali fazia parte de algo bem importante, mudando de atenção rapidinho. Mas aqui tentando disfarçar o que estava acontecendo agora há pouco, ele acaba meio que sendo interrompido. Eles que apareceram aqui acabam dizendo a esse Calvão de cria que uma missão lá que antes era nível até baixo, subiu para o rank A. Isso significa que precisará de muitas pessoas no alto nível para peitar essas pessoas que estavam tentando invadir essa escola. Mas ele ignora totalmente essa parada. Neste momento, ele vai até a sala de monitoramento, onde que lá ele acaba pensando no que problema nosso protagonista acabou de criar. Ele talvez seria o segundo melhor dessa escola, ou talvez esteja em último, mas a sua expectativa acaba nem sequer indo para cima, pois ali ele acabou meio que vendo o que aconteceu. Nosso prota nem sequer movimentou, e lá mesmo ele conseguiu arrastar aquele cara contra a parede lá mesmo. Mas também ele percebe que nosso prota já conseguiu estar chegando no nível terceiro da construção da fundação. Esse desafio entre níveis de nosso prota é evoluir cada vez mais, surpreendendo bastante ele. Mas um desafio de nível cruzado refere-se a uma explosão repetida de energia espiritual, que fará com que a respiração atinja seu ponto crítico. Talvez o que ele utilizou para estar lutando contra aquele gordinho de antes foi utilizar essa parada, e isso já foi o suficiente para mandar aquele trem de raça para cima. Mas ele daqui acabou percebendo que nosso talento de nosso protagonista era ilimitado, então eles não precisavam encontrar uma maneira bem boa para fazer que nosso protagonista entrasse logo naquela universidade de artes marciais. Ele só precisava fazer que ele entrasse lá, mas enquanto pensava num bom método para fazer que ele entrasse lá, por cima dele podemos ver um moleque estranho. Em sua boca, ele segurava uma peixeira, porém aquilo emitia um brilho, fazendo que aquele brilho batesse nos monitores. O velhinho, calvo, acaba percebendo esse brilho, porém o garoto acaba pulando para cima dele. Mas ele era esperto, ele acaba utilizando um cultivo seu. Com aquele cultivo ele joga para cima, mas o garoto também não era burro. Ele utiliza sua peixeira para se defender, mas a peixeira que utilizou era bastante fraca. Aquela peixeira é quebrada e o garoto era arrastado para trás. Aqui ele acaba meio que pensando que o Calvão não era fraco não, ao pensar que um simples cara que cuidava de monitoramento de câmeras era forte. Mas ele ali acaba não sequer conversando com essa coisa, porém ele acaba descobrindo que esse cara fazia parte daquela organização lá que estava invadindo essa escola. Já que agora valia a pena lutar com tudo, ele já vai correndo para cima de nosso Calvão. Ele agora estará dando um fim em nosso Calvão. Ele não iria ficar parado também, ele ativa então a sua técnica de cultivo. Ele acaba partindo para cima dele também, se defendendo de todos seus movimentos, mas um ataque quase pega nele, porém ele se defende. Só que isso não era o suficiente, essa careca refletia demais, então ele só iria dar um trato nisso. Ele lasca um soco em nosso Calvão, porém o Calvão era potente, ele segura o braço do garoto em sua mão esquerda. Ele faz um cultivo lá, com um golpe só, ele consegue atingir por completo aquele garoto. Agora atingindo aquilo, ele joga aquele trem para longe. Ele é lançado contra a parede. Por sua boca sai alguns ketchup. Agora, caído no chão só o pó. Ele só vê agora que não deveria estar julgando mesmo um calvo de cria, pois o bicho era muito mais potente do que ele. Então, vendo que não poderia estar vencendo dele, ele acaba pegando algo de seu bolso. Aquilo eram umas bombas de fumaça. O velho não iria permitir que ele fugisse, mas o bicho era rápido demais. Ele taca aquilo no chão e diz que ainda não desistiu. Ele irá tentar isso novamente no futuro, mas aquilo, ao atingir o chão, acaba surgindo as fumaças ali, e o garoto simplesmente acaba fugindo dali.
Ele acaba pensando que precisava informar o mais rápido possível as pessoas que trampam nessa escola de que os caras que estão invadindo essa escola estão basicamente utilizando as mesmas roupas que os alunos normais dessa escola utilizam. E assim, então, no outro lugar já podemos ver no dormitório aqueles caras lá. Os dois estavam se perguntando do porquê o Aang ainda não voltou. Ele apenas estava indo dar um rolê por aí. O outro ali, do nada com a suposição sua, acaba dizendo que talvez ele tinha sido descoberto e acabou meio que indo de arrasta para cima. O outro pede para que ele virasse essa boca suja para lá. Além do mais, ele não iria ser pego tão facilmente assim. Ele então estava cansado de esperar, ele iria procurar por seu amigo. Assim, ele sai por aquela porta e em seguida bate a porta. Agora fora, ele começa a dizer que ele ali conseguiu chegar no Elixir Dourado. Então, para o Aang, nenhum oponente aqui dessa escola seria problema. Assim, ele começa a andar por aquela escola, andando. Ele acaba meio que tendo uma boa de uma bela surpresa. Ele acaba vendo seu companheiro sendo arrastado por alguém, mas esse alguém estava de capuz e vê que seu companheiro foi de arrasta para cima mesmo. Ali, ele vê só o rastro deixado para trás por aquele garoto. E no momento ele se perguntava quem era esse garoto. Mas ali ele se esconde e começa a pensar que nosso garoto ali, vulgo nosso prota, poderia estar utilizando ele para estar já ganhando aquela recompensa que tinha por sua cabeça. Ou poderia só apenas mostrar para todo mundo que pegou um desse cara. Mas ele se esconde ainda mais e diz que deveria tomar um pouco mais de cuidado. Nosso prota derrotou o Aang, um cara até que mais forte do que ele. E se ele avançasse agora, seria basicamente derrotado. Então, ele deveria pensar duas vezes antes que ele possa estar agindo. Mas, parando um pouco, ele acaba catando algo de dentro de sua roupa. Aquilo era o nosso oitão. Essa coisa era uma arma espiritual que foi desenvolvida por um cara que, para si, era o cara mais forte que já conheceu em sua vida. Então, ele tinha confiança que, sim, com essa arma espiritual, ele poderia estar no seu auge. E ele poderia acabar com esse cara facilmente. Então, agora, ele acaba resolvendo pular para o lado. Agora, definitivamente, estará vencendo de nosso protagonista e vai estar fazendo de nosso garoto uns pedacinhos. Assim, então, ele acaba brotando ali. Após brotar, ele acaba lascando um tiro. Ao fazer isso, as pessoas que estavam do lado de fora e por dentro acabam escutando o barulho daquela coisa. Mas aquela bala acaba indo em sua direção. Ele lasca um sorrisão um pouco macabro. Porém, aquela bala que estava para pegar nele acaba batendo em seu capuz. Em seguida, só acaba indo direto pro chão. Ele para. E após isso, remove seu capuz. E aqui ele acaba descobrindo que algo atingiu ele. Aquele que atingiu ele acaba indo no chão. Ele então pega aquela coisa no chão. Aqui ele percebe que essa coisa parecia basicamente com um ferro. Mas enquanto ele tentava descobrir o que era aquilo, num outro local totalmente desconhecido, podemos já ver algumas pessoas. Essas pessoas são aqueles professores. Entre esses professores estava o nosso Calvão lá, mostrando para esse cara que tudo que estava acontecendo, e inclusive aquela organização do mal, já estava nessa escola, a doida ali fazendo um estrago. Bem, ele acabou tendo a sorte de encontrar com e descobriu que esses caras resolveram optar meio que por estar disfarçando como um estudante comum dessa escola. Então eles só deveriam apenas tomar mais cuidado. Porém, enquanto pensava nisto, o velhinho acaba vendo uma sombra de alguém estranho. Assim, ele pede para que essa coisa se revelasse. Enquanto pensava se revelar, ele já ativa um cultivo em sua mão para lascar nessa pessoa. Mas quem aparece ali é literalmente aquela nossa wifezona lá, que nosso protagonista simplesmente não quis estar ficando com essa aí não. Ela só simplesmente sai do mato. Após sair do mato, ela começa a dizer que apenas veio aqui para esse lugar foi apenas para ver o nosso protagonista. Só que aqui eles começam a entender que ela literalmente jogou o nosso protagonista no meio de vários figurantes para que eles pudessem lutar contra o nosso prota. Mas não, ela só diz lá que nosso protagonista só simplesmente quis estar indo para o seu próprio dormitório. Porém eles não acreditam nela. Este já queria estar indo para lá dentro para estar ajudando nosso prota. Além do mais, quem estava lá dentro era um aluno seu. E ele não iria permitir que um aluno seu se ferisse por alguns figurantes. Porém, outro pede para que ele não avançasse naturalmente assim, pois quem estava lá dentro era uma organização bastante perigosa. O seu nível até que alto, mas aqueles caras todos lá era só um pouco mais forte do que ele. O diretor dessa escola ficava de fundo observando, mas ele corre na frente dele e para, e diz que ele não permitiria que esse professor arriscasse tanto sua vida. Então ele só simplesmente diz para que ele pudesse esperar, pois ele e seus guardas ao seu lado não iriam permitir que
ele avançasse sozinho. Essa daqui puxa a peixeira para fora e quase degola a outra lá por ter feito uma palhaçada daquela. Mas eles acabam indo direto para dentro daquela escola. Mas já dentro daquela escola podemos ver aquele cara que lascou uma bala em nosso protagonista. Porém aquela bala que lascou em nosso protagonista bateu no chão novamente. Ele catou aquilo e se perguntou o que era isso. E neste momento então ele acabou percebendo que nosso protagonista não sequer quis derrotar ele porque ele estava brincando. A aura dele era até que assustadora. Ele nem sequer conseguia mais se movimentar e ele não queria morrer nesse momento. Seu ataque furtivo que tentou com sua vida toda falhou miseravelmente. Agora, infelizmente, ele terá um fim torturoso na mão de nosso protagonista. Ali, nosso protagonista acaba se perguntando quem seria esse cara estranho. Ele acaba pensando que esse cara estava menosprezando o nosso protagonista. E além do mais, o tapa que ele lascou na sua coxa era para fazer que nosso prota corresse. Assim então, ele estará fazendo o que ele pediu, mas antes, ele pega naquela bala e agarra um pouquinho. Assim, ele segura e diz que não era capaz de estar derrotando esse cara, mas nunca estaria aceitando que ele iria ser derrotado tão facilmente por esse figurante. Então agora, ele acaba se preparando com aquela bala em mão, ele simplesmente segura naquilo. Agora segurando, ele solta e aquela coisa acaba indo em uma alta velocidade na direção dele. Ele não conseguia se movimentar, então como não conseguiu, acabou meio que sendo atingido em cheio por aquela coisa. Nosso prota ainda se perguntava o que fez, mas ele se pergunta se esse cara estava bem ou algo aconteceu com ele, pois ele do nada caiu duro. Não só ele, como também o outro cara lá. Agora ele se pergunta o que estaria fazendo. Nosso protagonista era visto como um cara que sempre era o mais fraco. Agora que derrotou dois caras que eram superior a todo mundo dessa escola, o que ele iria fazer para se livrar dessa? Mas ali do nada ele acaba vendo aquela pistola, aquele oitão deixado por aquele figurante que caiu durinho lá. Então nosso protagonista nem sequer pensou duas vezes, ele correu perto daquela coisa. Agora perto, ele catou aquela parada em sua mão. Já segurando esse oitão em mão, o nosso herói acaba achando que essa parada daqui será o suficiente para se defender de qualquer coisa. Enquanto ali ele pensava nessa parada, de outro local podemos ver esse figurante. Com um zero de surpresa, ele ficou surpreso com a derrota daqueles dois companheiros deles lá. Ele ainda não acreditava que isto fosse possível. E neste momento então, ele pensa que deveria estar partindo para cima dele, pois atualmente ele lutou contra dois caras extremamente fortes. E na sua boa mente ele acha que nosso meninão cansou. Ele então queria tentar a sorte, mas foi nesse momento que ele botou o hack para fora. Ele só escuta um barulho de alguns velhos de fundo falando que ali acima havia umas pessoas, ou um aluno que estava lá. Assim então eles correm para estar indo ajudar. O cara corre também, pois ele não queria ser pego. Enquanto que ele corria, nosso meninão acaba guardando naquele oitão seu. Agora ele pensa que quem estava aparecendo ali era o diretor. E ele deveria tomar um pouco mais de cuidado, pois as pessoas poderiam confundir nosso protagonista como um membro daquela organização. Assim então ele para e surge uma ideia brilhante em sua cara. Então ele pega um de figurante, ali ele bota do lado do outro, aqui ele bota eles meio que lutando. Ele pensa que com isso ele certificaria de que eles estavam ali, caindo na mão até o fim da luta. Porém, neste momento, do lado ali da entrada aparece um dos diretores, que ali vê tudo isto. E vendo tudo isto, ele se pergunta o que o nosso protagonista estava fazendo. Para disfarçar, ele começa a rir, mas da janela alguém acaba pulando. Aquele que pulou era aquele que queria tentar a sorte em capturar o nosso protagonista. Caindo no chão, ele se vira. Agora, ele começa a fazer um hackzinho do nada ali. Ele bota a mão na parede. Ali, ele começa a falar palavras que só magos poderiam estar escutando. Assim então, ele acaba meio que pensando que nosso protagonista, os diretores e figurantes, iriam se ver, não na mão dele, em si na mão de algo mais pior do que ele. E neste momento, ele fica pedindo para que ficasse um pouco mais de olho nesse período, pois as coisas iriam ficar ruins. E já daquele local, daquele portal ali, vemos algumas coisas estranhas, olhando para dentro de algo. Mas aquelas coisas estranhas começam a sair daquele portal. Uma quase saiu, mas dando uma olhada mais de perto, ele vê a beleza de lá dentro. Então, ele pensa que deveria entrar. Enquanto isso, podemos ver os professores junto com os outros lá, ao lado de nosso protagonista. Mas nosso protagonista aqui fez de tudo para não ser pego. Além do mais, ele acabou dizendo que os dois estavam lutando, então não foi ele que lutou contra ele. Esse cara se aproxima daqueles caras ali e percebe que
nosso protagonista fez uma boa coisa, mas ele vira um olhar seco para o nosso prota. Após isso, ele acha que é um hack. Ele bota tudo para fora que tinha. Assim, nosso prota achou que foi pego, mas não. Perto do ouvido dele havia uma coisa que aqueles bichos lá tinha colocado em nosso protagonista. Então, já descobrindo que nosso prota não era o cara que derrotou eles, ele acha que nosso prota então era o cara que era o mais fraco mesmo, infelizmente. Mas ele pede para que ficasse do lado daqui, pois não queria ver nosso prota se ferrando. Neste ponto, ele bota a mão no figurante. Ele curtiu uma parada ali. Ele tentava descobrir também quem foi o cara que mandou esses dois de arrasta para cima. O corpo deles não foi modificado, mas em seus braços ele consegue ver várias marcas e alguns medicamentos que permitiu ele ficar forte. E isto talvez seria a causa de sua, infelizmente, partida dessa para o melhor. Porém, o outro tinha uma coisa ali que deixou ele mais confuso. Mas o cara que utilizou esse oitão nesse cara aqui estava no nível estágio do núcleo dourado, ou algo muito mais superior do que isso. Assim, ele tenta descobrir a última parada. Sim, este era o cara que fazia parte da mesma organização. Que isto era então, ele acaba pensando que deveria estar descobrindo mais umas coisas sobre ele. Assim então, ele iria descobrir o que esses caras o motivaram a estar entrando nesse lugar aqui, sem motivo nenhum. Ele tenta dar algumas pílulas ou fazer um cultivo, mas as suas técnicas de alta qualidade infelizmente também não funcionou. Porém, uma coisa ali chamou sua atenção, este era um cubo, e neste momento então, esse velho acaba pegando no cubo dele. Ele acaba descobrindo que se por acaso consiga quebrar o selamento daquela parada, ele estará conseguindo descobrir o real motivo principal de eles estarem por aqui. Então assim ele entrega esse cubo para o professor, para que ele pudesse estar indo ao laboratório para descobrir como é que quebrasse essa parada, sem que isso ativasse a autodestruição. Mas antes que pudesse entregar para aquele cara, ele sem querer acaba deixando aquilo cair no chão, e aquilo foi para perto do nosso prota. Nosso prota vendo essa coisa perto de si, ele pensa em chutar, assim é feito. Porém, antes que possa triscar um chute naquilo, aquela coisa acaba quebrando. Geral se assusta e vê a potência do moleque, mas ainda não acredita que ele tinha essa força, pois nosso protagonista ali em seguida acaba dizendo que não tinha culpa ali. Ele acabou meio que deslizando e sem querer acabou quebrando essa parada. E era algo importante, já era, mas dentro daquilo havia uma coisa. Ele então acaba levantando aquela coisa, dizendo que ali tinha um comunicador. Assim, aquele diretor se aproxima de nosso prota e acaba pegando. Ao pegar naquilo, ele acaba cultivando ali. Seu cultivo faz que ele consiga mostrar em tela ali acima a pessoa que manda nesse grupo aqui todo. Assim então eles descobrem o motivo principal daquelas coisas estarem atacando essa escola. É de que eles iriam se servir de isca para que os outros pudessem estar seguindo para uma torre principal deles. Lá iriam destruir aquilo todo. Então assim que eles descobriram que tinha algo muito mais superior e em mente naquilo ali, não era só destruir apenas essa escola aqui, em sim destruir uma fonte principal deles, eles precisavam estar reforçando mais aquilo. E neste momento, ele acaba pensando também que esses dois moleques abaixo aqui foi só apenas utilizado para disfarçar as coisas, para que eles pudessem estar seguindo com os planos principais. E sim, se a torre da energia for destruída, 60% dos edifícios escolares rapidamente perderão a sua fonte de energia. E se por acaso aquilo lá fosse destruída, a potência que tinha lá dentro seria capaz de ser do tamanho de uma bomba bastante atômica. Ele tinha medo disso. Então neste momento ele acaba descobrindo seu verdadeiro motivo. Esse verdadeiro motivo era fazer isso ali então. Mas neste momento nosso protagonista já surge com sua nova pergunta, dizendo que se isso tudo que eles acabaram de ver aqui na frente deles fosse uma mentira completa, para enganar eles. Só que não, para ele, não seria tipo um erro, ou será um engano para eles. Por acaso eles erram isso, as gerações de cultivadores deles iriam tudo de arrasto para cima. Então neste ponto, ele pensa que deveria pensar bastante na coisa certa e na coisa errada de se fazer. Então depois de pensar um pouco, ele pega o seu celular com aquilo em mão, ele tentava passar uma mensagem para alguém, mas ali o velhinho acabou percebendo que estava sem sinal. Nosso prota e os professores ali também estavam sem sinal e não entendiam o que estava acontecendo. Assim, eles tentam correr para fora deste lugar para descobrir o que rolou. Mas correndo e correndo, eles acabam chegando em um ponto e eles daqui acabaram descobrindo no fim que acabou meio que sendo pego
por esses caras. E eles agora foram finalmente pegos por ele. Mas neste momento, nosso prota queria saber de uma coisa: aventurar. Porém, o cara não permitiu. Ele não queria deixar que um de seus alunos saísse por aí e acabasse no fim encontrando com esses caras. Então, neste ponto, ele pede para que saísse deste lugar e fosse para um outro lugar, para encontrar uma coisa melhores. E foi uma boa escolha, pois logo depois que ele sai dali, uma mão de algo começa a sair daquele portal. Ali não entendemos o que era aquela mão, mas eles acabou tendo uma surpresa quando volta. Os corpos que estavam duros no chão não estavam mais ali, nem sequer o pó sobrou nada dele. Ele tenta entender o que rolou, mas assim então que eles descobriram que o cara sumiu, eles tentam meio que entender o que aconteceu. Eles olham para trás e tentam descobrir se voltaram para o lugar certo, mas quando olha para frente, os diretores e todo mundo tinha sumido. Neste ponto, nossa protagonista agarra na mão dela. Ela, quando já vê a sua mão sendo agarrada por nosso prota, já fica literalmente vermelhinha, achonadinha em nosso meninão. Toda achonadinha, tentei seguir o nosso prota. Nosso meninão só queria apenas saber de se encontrar com eles, pois ficar sozinho era ruim. Mas ela só entendia que queria ficar a sós, só os dois ali. Mas ficar a sós, só os dois ali, não iria rolar, pois no teto, um largato, sei lá, algo do tipo, já brota. E isto já abre a boca, quase lasca uma mordidinha nela. Mas nosso meninão é rápido. Ele acaba puxando ela para o lado. Aquilo só rasga um pedaço de sua saia. Mas isto não era o suficiente. Ele precisava fazer uma coisa, senão algo de ruim iria acontecer. Então ele começa a correr junto com ela, pois ficar ali seria ruim. Assim, eles correm e entram numa sala apertada. Nosso meninão encontra qualquer coisa para trancar essa porta. Eles acabam sendo trancados ali dentro. E nosso meninão continua agarrado na mão dela. Ela continua a agarrar a mão de nosso protagonista. Enquanto isso, ele tentava se perguntar o que aconteceu com ela. Mas ela não dizia nada. Só que na frente deles havia uma abertura. E o monstro também encontrou essa abertura e encontrou ele. O dinossauro ali vendo eles dois moscando, simplesmente ele não perde a oportunidade, o bicho lasca a mão. Ali ele acaba quebrando aquela coisa, sendo o suficiente para invadir aquele local ali, para poder pegar o nosso protagonista e nossa morena ali que está ao lado dele. Ela abraça nele, mas não adianta não, a coisa ali já iria pegar os dois. Mas neste momento, nosso herói acaba pegando aquele revólver seu, que ali ele havia ainda esquecido que tinha aquilo. Mas pegando aquilo, ele aponta na direção daquele dinossauro. Ali após ele pegar naquele tipo de oitão que tinha em mão, ele aponta na direção do dinossauro. Com um tiro só, ele consegue simplesmente fazer um pequeno buraquinho na coisa. Ele, com sucesso, mandou aquilo de arrasta para cima. O bicho cai duro no chão. E ele acaba dizendo para ela que conseguiu derrotar. Mas ela diz que onde é que ele achou essa parada, que era muito forte. Nosso prota só disse que conseguiu encontrar essa parada aí por algum motivo. Mas foi sorte mesmo, nessa sua história que ele acabou de dizer. Só que do nada ali então, ela começa a parar na frente dessa coisa. Agora de frente, ela começa a tentar descobrir que coisa era isso. Ela, então, ao parar um pouco, ela descobre que essa coisa que estava na sua frente era um tipo de besta que havia só no passado. Esta era uma espécie antiga de dragão, e se ela não pode acreditar, esse monstro que eles acabou de encontrar é um monstro que fica na frente da linha. Nosso meninão também não acredita que essa coisa ficava na frente, só que isto era uma espécie de monstro um pouco social. Se aparecesse, significava que outros poderiam estar ali, também junto com ele, então eles deveriam tomar um pouco mais de cuidado. E isso aconteceu, na porta ali mesmo, outro passava, de fininho, e nosso protagonista viu. Mas ali ela pede para que ele pudesse esperar antes que possa sair dali e fizesse alguma besteira, pois esse monstro aproveita os momentos mais crucial para atacar o oponente. Mas ali, do nada, olhando para ela, ele percebe que algo de estranho não estava acontecendo. Então, sabendo que ela poderia estar com medo, ele acaba dizendo para ela que poderia ficar numa boa. Esse monstro que apareceu não foi porque apareceu uma dungeon no mundo inteiro, e assim foi por causa de uma pessoa. Então, só bastava chamar algumas pessoas que ajudaria a recuperar isso tudo. Além do mais, poderia haver alguém por trás disso tudo. Enquanto ele falava isto, que havia alguém talvez por trás dessa história aqui toda, alguém de fundo acaba espiando. Este era aquele garoto que tentou a sorte em tentar atacar o nosso carvão de cria. Ele se pergunta como é que iria o plano deles. O plano deles estava indo até que bem. No entanto, duas pessoas que eram mais fortes de sua equipe acabaram indo de arrasta para cima.
Ele fica surpreso e se vira rápido para ele, se pergunta quem é que foi. Assim, ele começa a explicar que quem derrotou aqueles dois foi apenas um simples estudante comum dessa universidade. Mas pesquisando um pouco mais a fundo, ele descobriu uma parada sobre o nosso protagonista, Su Liang, vulgo nosso herói. Aqui ele era conhecido como o mais fraco, no entanto, ele possuía uma pressão espiritual muito poderosa. Ele deveria tomar um pouco de cuidado ao se encontrar com o nosso protagonista. Mas em mão, ele tinha algo ali que aquilo poderia estar invocando o capitão dessa equipe aqui toda. E eles precisariam, com toda certeza, do capitão aqui para ajudar a derrotar o nosso protagonista. Mas o garoto simplesmente disse que não iria fazer isso não. Que se por acaso queira fazer isto, o capitão deles iriam fazer deles em pedaços. Mas ele pede para que não se preocupasse não. Ele conseguiu estar aprendendo nessa escola pequena aqui umas duas pessoas que dariam trabalho para eles. Agora, ele poderia estar invadindo lá sozinho, pois agora iria conseguir completar o plano deles por completo, contando de que eles, os outros, não poderiam descobrir o seu real plano. Se descobrisse, ferrou para eles. Então, como plano principal, eles deveriam estar cuidando de outra coisa. E sua missão principal no belo momento era seguir com o plano que eles tinham em mente ali agora há pouco. Enquanto pensava nisto, num outro lugar totalmente diferente, já podemos ver vários dragões. Esses dragões aqui, ali havia uma pessoa, e essa pessoa era o nosso protagonista, que ficava esperando o momento certo para atacar. Após esperar um pouco, ele conseguiu. Ali, ele sai. Ao sair, ele acaba puxando para fora aquele oitão, mandando de arrasta para cima os monstros que ali estavam. E assim então, após encontrar o ninho dos monstros, eles começam a agir. Os monstros começam a querer atacar os velhos, mas eles utilizam o escudo. Enquanto um utilizava o escudo, o outro se defendia. Mas o velhinho acaba meio que resolvendo querer também entrar na brincadeira. Ele prepara um punho. Com aquele punho, ele encaixa bem na cara de um dos bichos, que aí em seguida é textura no chão. Por trás, acaba nocauteando algum. Após parar aqueles bichos, eles ali acabam meio que pensando, precisavam pôr um fim nisso daqui antes que possam seguir adiante. Enquanto pensavam nisto, num lugar aqui totalmente diferente na mesma escola, podemos ver um dos alunos que acabou ficando dentro da escola. Ele tentava empurrar aquele lagarto para longe com um bastão em sua mão, mas não adiantou em nada não, pois aquele lagarto com a garra só, ele conseguiu partir aquele bastão em 3 pedaços, deixando o bicho muito mais assustado. Não só pensando nisso, o monstro queria mandar um F nele, mas neste momento, aquele monstro acaba sendo derrotado por uma pessoa. Ele, ali então, olha para frente para ver o que rolou. Olhando, ele vê as duas pessoas na sua frente, nosso prota e nossa gasosa. Ele agradece então nosso protagonista por salvar ele, mas ele não sabia quem era esse cara. Ele então começa a explicar que no discurso que ele fez na apresentação estudantil, naquela memória da entrada dele nessa escola, fez ele bastante gostar de nosso protagonista. Fez dele seu modelo também, mas a história era um pouco doida, então ele pede para relaxar um pouco. Neste ponto ele pergunta então a esse cara do porquê estava aqui, sendo que eles não era para estar nesse dormitório. Ele então revela que dormiu um pouco mais do que o normal, e no fim acabou encontrando com esse monstro. Então ele só pede para que ele pudesse relaxar então e seguisse ele, pois eles iriam sair desse lugar. Assim é feito, saindo por ali, eles acabam meio que se encontrando com aquele portal lá. Eles levam um susto, pois ali eles conseguem ver uma onda, uma manada de monstros. Nosso protagonista pede para que os dois ficassem aqui, pois ele estaria lá chegando um pouco mais perto para verificar as paradas. Mas antes que possa sair, nosso protagonista entrega para nossa gasosa aquele oitão. Ela iria cuidar disso. Assim então nosso protagonista chega devagarzinho para verificar as coisas. Chegando mais perto, ele pede para que essas coisas não acordassem. Se acordasse, era F mesmo. Parece que aqui o portal que foi colocado aqui por alguma razão serviu basicamente para disfarçar ou distrair eles. Só que ali, enquanto tentava ver o que estava acontecendo com o portal, um outro bicho aparece. E este quase pega o nosso prota, mas nosso meninão era rápido. Ele desviou disto muito fácil. Pulando para trás, ele vê agora um dragão um pouco mais tunado. O bicho tinha
escama até onde que você não podia ver. Os dois atrás levam um susto ao ver nossa protagonista lutando agora contra esse monstro, mas os outros que estavam dormindo ainda não acordou. Então significa que ele deveria acabar com a luta muito mais rápido do que deveria. Assim, ele põe um punho em sua mão com seu hack para acabar com a luta logo de uma vez. Assim, correndo em sua direção, ele tenta socar a coisa, mas seu soco não despedaçou a cara do lagartinho. Em sim, o lagarto fez um contra-ataque, lançando o nosso protagonista contra a parede. Duro contra a parede, vemos os dois lá, assustados mais do que o normal. Nosso protagonista ficava lá tentando se perguntar o do porquê o seu cultivo não teve sequer efeito neste monstro, mas ele não deveria estar entrando em pânico. Ali tinha um outro lugar. Podemos ver a nossa morena segurando o oitão de nosso protagonista. Ela estava pronta para atirar. Ela então atira, acertando em cheio aquele monstro, mas não adiantou. Aquilo não sequer fez uma cócega nessa coisa. Ela leva um susto em ver que não conseguiu ferir o monstrinho. Nosso protagonista pede para que ela corresse, só que não adiantava. Aquele monstro também corria em sua direção. Mas neste momento, nosso protagonista conseguiu agarrar a perna daquele dragão. Agarrando a perna, ele conseguiu parar aquela coisa, não deixando que aquilo mordesse ela. Agora, ele conseguiu utilizar o seu hack. Com o hack em mão, nosso protagonista acaba puxando aquilo com toda a sua força. Agora, ele consegue lançar aquela coisa para dentro do portal. Aqueles monstros que estavam tudo dormindo acabam acordando com o impacto que rolou. E aquilo já estava pronto para invadir aquele portal, para pegar o nosso protagonista. Mas nosso protagonista era rápido. Ele fecha aquele portal, não deixando que aqueles monstros vazassem tudo para fora. E antes que possa fechar o portal, nosso protagonista desejou sorte a esses bichos. Talvez no futuro se encontrasse, mas agora não era o momento. O bicho, ao ver que deixou aquele cara escapar, vemos ele só rosnando para cima, de pura raiva. Mas assim, então, num outro lugar aqui, já podemos ver no outra universidade, alguém ali armando uma parada. Após armar aquilo, vemos ele levando um susto, pois ali por trás dele apareceu algumas pessoas se perguntando o que ele estava fazendo aqui. Neste momento, ele se vira todo travado. O que apareceu foram apenas dois professores, o professor Shang Feng e o Shang Lu, que ali perguntava a esse cara se ele era um tipo de aluno dessa escola. Mas ele acaba virando com ódio, pois via que todas as vezes que tentava fazer uma coisa, sempre dava errado. Agora que se levantou mais, os caras conseguiu ver a marca em seus pescoços. Então, sabia que ele não era aluno. Então eles deveriam contar aos outros de que esse cara já deve estar aqui. Então, já que está aqui, deveriam chamar os outros. Porém, ao fazer isto, eles precisavam também lidar com eles. Ele não iria permitir que esses dois correriam. Então, como não iria permitir, ele só simplesmente vê aquele cara correndo em sua direção. Mas os dois se preparam. Eles acabam meio que unindo um golpe só. Aquele golpe acaba indo em sua direção. O trem até se trava. Ele via que se não defendesse disso, iria dar ruim para si. Ali, ele percebe que os dois estavam utilizando um tipo de cultivo diferente. Este é o co-cultivador. Significa que você pode compartilhar o seu cultivo ao amiguinho. Assim, a luta será um pouco mais arriscada. Mas, no entanto, isso tem uma fraqueza. As habilidades deles eram aumentadas, sei lá, 100 vezes mais do que já era. Então, ele deveria tancar um pouco dos movimentos dele. Assim é feito, os dois pulam para cima de si. Ele desvia do primeiro golpe, mas não adianta não. Eles então acabam pulando para o lado para acertar em seu pescoço, mas ele acaba botando o braço na frente. Mas no momento que pensava que conseguiu segurar um, o outro aparece por trás, puxando ele para trás. Ele entende o que aconteceu, mas precisava desviar, que o outro já iria lançar uma pesada nele. Desviando, vemos o outro já bolando um próximo movimento. Este era um soco que iria encaixar aqui bem nele. E no momento ele percebia que não iria aguentar mais, pois aquele cultivo que utilizou cansou bastante ele. Mas isto já era o suficiente. Ele já cansou o cara, então também ele iria já ser derrotado. Aqui ele lasca o seu último movimento, que iria acabar com tudo. Mas neste momento aparece ele, o Rei dos Cal, que aqui brota no meio dessa luta, interrompendo o golpe daquele cara. Após ambos se encararem, vemos ele pensando nem sequer duas vezes em ficar parado. Ele imbui então sua mão com um hacker. Aquilo em mão então, ele se prepara para atacar esse seu novo oponente. Assim então, ele vai. Só que
com um movimento só que esse cara acaba fazendo, acaba no fim mandando ele de arrasta para cima. Seu companheiro que estava do lado não gostou disso. Ele acaba indo com tudo para cima do Rei do Calvo. Só que também não adiantou. O cara se preparou, pisando forte no chão, elástico a bicuda, lançando esse aí também de arrasta para cima. Ali, após chutar aquilo para longe, vemos o defunto que só estava apanhando até agora. Ali, vemos então quem era esse Rei dos Calvos. Este era apenas o capitão desse grupo doido aqui. Mas nossa cena aqui já nos cortada e já não mostramos então no outro lugar. Este era o nosso protagonista que ali finalmente conseguiu voltar tudo ao normal. As coisas que estavam tudo seladas desapareceu. Ali o sinal acabou retornando. Então ele acaba enviando rapidamente uma notícia para os outros professores para saber do que eles precisavam fazer antes de fazer alguma coisa qualquer. Mas no momento a coisa mais importante era convocar todos os professores a um certo lugar. Ali, ele pede para que nosso calvão aqui informasse ao grupo de Zin e ao grupo de Hash para que eles pudessem estar indo imediatamente para a torre espiritual para resolver os problemas lá. Assim é feito. Então na torre de coleta de energia espiritual podemos ver algumas pessoas reunidas ali. Eles estavam comentando no que precisavam fazer. Após comentar aqui e ali do que precisavam fazer, voltamos então à cena daqueles dois lá. Eles estavam ali lutando entre si. Um acaba meio que dizendo que ele falhou bastante e não gostou, só que mesmo falhando, ele conseguiu ainda. Ele conseguiu plantar as bombas. Então, né, ele diz que se isso daí que ele bolou não funcionou, ele não vai perdoar novamente esse cara. E ele até faz uma pequena ameaça mostrando também totalmente seu hack para verificar mesmo que essa coisa aqui não vai estar falhando novamente. Mas sim, né, o vídeo já vai chegando já no fim. Para nós descobrir o que estará acontecendo dali para frente, nós aqui teremos que já deixar para uma próxima parte. Mas para nós ter já aquelas próximas partes, vamos deixar uma meta de likes aqui. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 1.600 likes, eu já trago logo em seguida uma continuação para vocês. Então, nos vemos por aí.